da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ministério Público aponta lacunas na investigação e pediu novas diligências no caso Orelha, que apura a morte do cão comunitário na capital. Em Indaial, a prefeitura cobra explicações da Casan após constantes faltas de água no município. Timbó encaminha à Câmara um projeto de lei que cria regras para o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores nas vias da cidade. Na saúde, Blumenau segue sem registrar casos de dengue em 2026, segundo o boletim oficial. Mesmo com cenário favorável, as autoridades reforçam os cuidados durante o verão. Ainda no combate à dengue, Santa Catarina intensifica a campanha de recolhimento de pneus. Na economia, as exportações catarinenses caíram quase 4% em janeiro, mas as vendas de carnes para o mercado japonês continuam em alta. E o programa Move Brasil já liberou quase 2 bilhões de reais para financiar caminhões novos, incentivando a troca da frota antiga. Tem repercussão. A Facisc manifesta preocupação com o avanço da PEC que propõe o fim da escala 6x1 no Senado. A Receita Federal alerta para fake news e desmente boatos sobre suspensão de contas e cartões de crédito. O órgão orienta quem receber esse tipo de ameaça a denunciar o golpe imediatamente à polícia. Santa Catarina confirmou adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Eleições 2026. O Jornal da Manhã estreia hoje uma série de entrevistas com pré-candidatos do Médio Vale do Itajaí. O primeiro entrevistado é Ismael dos Santos. Oktoberfest Blumenau abriu concurso para escolher uma nova atração dos desfiles de 2026, com inscrições abertas até 5 de março. Na educação, seguem abertas as inscrições para a 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Estudantes de escolas públicas podem se inscrever até o dia 16 de março. Temperatura agora em Blumenau é de 22 graus e daqui a pouco tem a previsão completa para essa terça-feira. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h03. Repita. 7h03. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7h03. E uma discussão de trânsito terminou em tiros na noite do último domingo no bairro Fortaleza, em Blumenau. Um homem de 34 anos foi baleado na perna após, segundo a polícia militar, tentar atropelar de forma intencional outro motorista com quem havia se envolvido em um acidente momentos antes na BR-470. De acordo com a PM, após a batida, o condutor do Fiat Uno teria avançado com o carro contra o outro homem, que reagiu efetuando um disparo de arma de fogo. O motorista ferido tentou fugir, mas foi localizado logo em seguida. Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor baleado apresentava sinais de embriaguez. Uma garrafa de vodka foi encontrada dentro do veículo. Ele recebeu atendimento do SAMU e depois foi encaminhado à delegacia. O autor do disparo, um policial de folga, também foi conduzido à Central de Polícia Civil. O caso foi registrado como homicídio doloso na forma tentada e acidente de trânsito. A arma será periciada para apurar a alegação de legítima defesa. E o caso da morte do cão comunitário Orelha, que gerou muita revolta lá na Praia Brava, na capital Florianópolis, ganha agora um novo capítulo. O Ministério Público de Santa Catarina analisou o que a Polícia Civil entregou até agora e decidiu que não é o suficiente. Os promotores foram bem claros. Existem lacunas, buracos na história que impedem de saber exatamente como tudo aconteceu naquela noite. Por isso, o MP está pedindo novas diligências e a investigação corre em duas frentes. De um lado, tem a promotora da infância, cuidando da participação de adolescentes. Do outro, a promotoria criminal, de olho nos adultos. E tem um detalhe grave nessa história toda. Além da violência contra o animal, o Ministério Público investiga se familiares desses jovens estariam ameaçando e coagindo testemunhas, como o porteiro de um condomínio da região,
para tentar acobertar o crime. Para não deixar passar nada, o Ministério Público colocou equipes de elite no caso, como o CyberGaeco, que é especialista em crimes tecnológicos, e o grupo também de defesa dos animais. Lembrando que, como tem menores de idade envolvidos, o processo corre em segredo de justiça para preservar a identidade deles conforme manda a lei. Mas a gente segue acompanhando para saber se, com essas novas provas, os responsáveis finalmente serão punidos. E um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar em Gaspar na noite de ontem, segunda-feira, dentro da empresa Linha e Círculo. O fogo atingiu o setor de fiação nos fundos da indústria e provocou grande concentração de fumaça. Os bombeiros isolaram a área e fizeram o gerenciamento dos riscos. A brigada de incêndio da própria empresa já havia evacuado todos os colaboradores do setor e auxiliou os bombeiros no acesso seguro ao local com o uso de equipamentos de proteção respiratória. Para o combate às chamas, nos maquinários foram utilizados extintores e pó químico seco. Em seguida, os bombeiros realizaram o rescaldo do material nas galerias, onde havia muita fumaça, utilizando mangueiras do sistema hidráulico da própria empresa. Apesar do susto e de danos materiais, ninguém ficou ferido. 7:06. Repita. 7:06. E a Secretaria de Saúde de Blumenau divulgou ontem um novo boletim epidemiológico da dengue aqui na cidade. De acordo com o levantamento, o Blumenau não registrou novos casos da doença no período de 26 de janeiro a 9 de fevereiro, mantendo zerado o número de casos positivos. Desde o início de 2026, também não há registro de mortes relacionadas à dengue. Em 2025, o Blumenau terminou o ano com 411 casos confirmados de dengue e nenhuma morte, conforme dados da Secretaria de Saúde. Com a virada do ano, a contagem das semanas epidemiológicas foi reiniciada e até o momento não houve registros positivos. Mesmo com o cenário favorável, o período de verão exige atenção redobrada da população. As altas temperaturas e a maior umidade criam condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Lembrando que moradores podem denunciar possíveis focos do mosquito por meio do programa de combate à dengue. O atendimento é feito pelo ouvidor SUS pelo telefone 156 ou pelo número 47 33 81 7770. E ainda falando de saúde, a campanha de recolhimento de pneus busca reforçar o combate à dengue em Santa Catarina. A ação estadual retira milhares de pneus do meio ambiente e fortalece a prevenção contra a Aedes aegypti no período de maior transmissão da doença. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem da Marílis Pequeno. Com a aproximação dos meses mais críticos para a transmissão da dengue, Santa Catarina reforça o alerta para a população. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que somente no início de 2026 já foram registrados mais de 5.000 focos do mosquito Aedes aegypti em todo o estado. Entre as principais estratégias de combate ao vetor está a campanha de recolhimento de pneus inservíveis, que elimina um dos locais mais comuns de reprodução do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do vírus Zika. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e integra ações de saúde pública e preservação ambiental. Segundo o engenheiro agrônomo, coordenador estadual do programa Penso Logo Destino e técnico do IMA, Cícero Luiz Brasil, cada pneu recolhido representa um foco a menos do mosquito no ambiente. Qualquer momento da campanha é importante, mas nesse momento ela vai reduzir o ciclo do mosquito, uma vez que a incidência maior acontece em março e abril. De acordo com o último informe epidemiológico, Santa Catarina contabiliza 5.702 focos do mosquito em 218 municípios. Dos 295 municípios catarinenses, 185 são considerados infestados pelo vetor. Na edição do segundo semestre de 2025, a campanha de recolhimento de pneus contou com a adesão de 124 municípios, resultando na coleta de mais de 83.000 pneus inservíveis. Para 2026, uma nova edição da campanha de recolhimento de pneus já está em fase de preparação. As inscrições para a etapa do primeiro semestre estão abertas a partir de hoje, 9 de fevereiro, até o dia 13 de março e devem ser feitas pelos municípios por meio dos setores de saúde
saúde e meio ambiente. O período de inscrição é fundamental para o planejamento das ações e para a organização do recolhimento em todo o estado. Nesse momento a gente estabelece já as parcerias locais, regionais e dando uma continuidade da capacitação, a gente vai ter a ideia de quantos municípios inscritos para ter uma visibilidade e roteirização dentro da otimização de recolhimentos. Ano passado, que foi o segundo semestre, 124 municípios, tivemos 76 carretas completas transitando dentro do estado de Santa Catarina no período do recolhimento de forma gratuita, porque foi justamente feito um procedimento planejado iniciado pela inscrição. A eliminação de recipientes que acumulam água, como pneus, latas e outros objetos descartados de forma inadequada, segue sendo uma das medidas mais eficazes no combate à dengue e à chikungunya. A campanha reforça que a prevenção depende do envolvimento do poder público e da participação direta da população para reduzir os focos do mosquito e proteger a saúde dos catarinenses. E Santa Catarina exportou 815 milhões de dólares em janeiro, uma queda de 3,7% em relação a janeiro de 2025, com destaque para a redução das vendas para os Estados Unidos, Argentina e China. Por outro lado, as exportações para o Japão cresceram 29,3%, lideradas pela carne suína, que foi o principal produto vendido ao país. No total, as carnes de aves e suína lideraram as exportações catarinenses, seguidas por transformadores elétricos e conservas de carnes. Já setores como motores elétricos e madeira registraram queda nas vendas. As importações do estado somaram 3 bilhões de dólares, recuo de 8%, com destaque para o Chile, o único país com aumento nas vendas para Santa Catarina, enquanto China, Estados Unidos e Alemanha reduziram o fornecimento ao estado. E atenção, microempreendedores. O governo federal lançou o aplicativo Meu MEI Digital, uma nova ferramenta que reúne no celular todos os serviços do Portal do Empreendedor. O aplicativo foi desenvolvido pelo Ministério do Empreendedorismo em parceria com o Sebrae, Receita Federal e Serpro. Disponível de graça para Android e iOS, o Meu MEI Digital atende mais de 16 milhões de microempreendedores individuais e é integrado ao login gov.br. Pelo aplicativo, o MEI pode formalizar ou atualizar dados, emitir notas fiscais, regularizar débitos, acessar programas de crédito, consultar informações tributárias e receber alertas oficiais, inclusive para evitar golpes. A proposta é facilitar a gestão dos pequenos negócios com mais praticidade, segurança e acesso rápido a serviços e informações oficiais. E o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou que o programa Move Brasil liberou cerca de 2 bilhões de reais em financiamentos para a renovação de frota de caminhões no primeiro mês de vigência. Segundo Alckmin, o programa ajuda a reverter a forte queda nas vendas de caminhões, que chegaram a mais de 34% no início do ano, impactadas principalmente pela alta taxa de juros. Ele destacou que a resposta do mercado foi positiva, com financiamentos e taxas entre 13% e 14% ao ano. O Move Brasil oferece crédito para caminhões novos e seminovos, com foco em veículos mais eficientes e menos poluentes. O programa tem teto de 10 bilhões de reais, não tem prazo definido para terminar e já beneficiou caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas de transporte em mais de 500 municípios do país. E ainda falando de economia, aqui no Jornal da Manhã, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, manifestou preocupação com a proposta que prevê o fim da escala 6x1 no Senado, prevendo redução de 4 horas na jornada de trabalho a partir de 2027, sem ajuste salarial. Segundo a entidade, a medida pode gerar aumento de custos para empresas, impactos na competitividade e repasse de preços ao consumidor, além de afetar empregos formais e favorecer a pejotização. A FACISC defende que qualquer mudança na jornada de trabalho seja feita com diálogo com o setor produtivo e planejamento técnico, para evitar efeitos negativos na economia e garantir um crescimento mais sustentável. 7h14 agora. Repita. 7h14. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. O sistema de transporte coletivo de Brusque terá tarifas reduzidas. A tarifa embarcada cai de R$ 4,95 para R$ 4,70. E a antecipada paga por cartão passa de R$ 4,70 para R$ 3,50. Uma redução média de 25%, representando economia de cerca de R$ 50 por mês para passageiros regulares. Além disso, haverá mais viagens e novos horários em bairros como Limeira, Dom Joaquim e São Pedro, aumentando a operação aos sábados até às
10h20 da noite e a tarifa zero aos domingos. O sistema também vai receber novos ônibus e substituição de veículos antigos para melhorar o conforto e também eficiência. E os pré-selecionados na primeira chamada do ProUni 2026 têm até esta sexta-feira, dia 13, para comprovar informações junto às instituições de ensino de forma presencial ou virtual. Essa edição é a maior da história, oferecendo quase 600 mil bolsas e mais de 1.000 faculdades privadas pelo país. Candidatos não selecionados agora devem acompanhar a segunda chamada em 2 de março ou manifestar interesse na lista de espera nos dias 25 e 26 do mesmo mês. E o Boletim Focus reduziu a previsão da inflação IPCA para 3,97% em 2026, mantendo o índice dentro da meta estabelecida. O mercado projeta um crescimento do PIB de 1,8% e espera que a taxa Selic, atualmente em 15%, caia para 12,25% até o fim do ano. O Banco Central sinalizou que pode iniciar o ciclo de redução dos juros na reunião de março, caso o cenário econômico permaneça estável. É falsa a informação que circula na internet sobre uma suposta suspensão de contas bancárias e cartões de crédito pela Receita Federal. Em nota, o órgão esclareceu que não tem atribuição legal para esse tipo de medida e qualquer ação desse tipo seria ilegal e inconstitucional. A Receita alerta que essas notícias falsas são usadas por criminosos para aplicar golpes, se passando pelo órgão e exigindo pagamentos indevidos. A orientação é para que a população denuncie esse tipo de conteúdo e procure a polícia em caso de cobranças com ameaça de bloqueio de contas ou cartões. 7h16. Repita. 7h16. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, inscrições para a 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática seguem abertas. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 22 graus e vamos com mais informações sobre o tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Emily Ramos. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira, vamos ter mais um dia típico de verão aqui sobre a região do Médio Vale. Ao longo desta terça-feira, o sol predomina em meia variação de nuvens e a temperatura se eleva, aumentando aquela sensação de calor e abafamento. Hoje a temperatura máxima fica na casa dos 32 graus. Mas no decorrer da tarde de hoje, por conta da presença do intenso calor, não dá para descartar a ocorrência daquelas pancadas rápidas, isoladas de chuva, que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. E para amanhã, quarta-feira, o calor segue ganhando intensidade aqui na nossa região. O sol predomina ao longo do dia e a máxima já fica na casa dos 34 graus. No decorrer da tarde da quarta-feira, novamente temos a condição para essas pancadas rápidas isoladas de chuva. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h18. Repita. 7h18. A partir de hoje você acompanha aqui no Jornal da Manhã uma série especial de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal e estadual do Médio Vale do Itajaí. O objetivo é apresentar ideias e as trajetórias de quem pretende representar a região nesta eleição. As entrevistas seguem critérios jornalísticos com espaço igual para todos os convidados, reforçando o compromisso da emissora com a informação, a democracia e o direito do eleitor de escolher bem. E a gente começa hoje com o atual deputado federal de Santa Catarina, Esmael dos Santos, do PSD. Acompanhe. Nós conversamos agora com o deputado federal de Santa Catarina, Esmael dos Santos, do PSD. Deputado, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Fran, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É uma satisfação poder cumprimentá-los e também compartilhar um pouquinho da nossa caminhada em Brasília. Deputado Esmael, eleições gerais de 2026. O senhor é pré-candidato à reeleição? Perfeitamente. Eu fiz 3 mandatos de vereador em Blumenau, 3 mandatos de deputado estadual e a ideia é buscar a reeleição em Brasília. É uma eleição difícil, uma eleição de 3 dígitos. Na última eleição nós fizemos 110.513 votos. É preciso manter essa votação para estar aí entre os 2 e os 3
deputados que pretendemos eleger através do PSD. Deputado, por que é ser pré-candidato? Por que o senhor quer disputar novamente uma cadeira aí na Câmara dos Deputados? Pelas bandeiras que defendemos, né? Nós entendemos que a Brasília, principalmente, quem anda pelos corredores de Brasília sabe que é um processo muito lento, moroso. Você tem lá as comissões permanentes, eu estou na Comissão de Educação. Esse ano, 2025, que passou, nós conseguimos um grande feito, que foi a aprovação do PNE, o Plano Nacional de Educação, que vai valer para os próximos 10 anos, mas há outras bandeiras que estão nos desafiando a permanecer na Câmara Federal. Falo, por exemplo, agora como presidente da Frente Parlamentar em apoio às comunidades terapêuticas, um enorme desafio ligado à segurança pública. É só lembrar que de cada 10 crimes cometidos no Brasil, 7 envolvem narcotráfico. Então esse é um trabalho que nós já desenvolvíamos em Santa Catarina, através do programa Reviver. Conseguimos o credenciamento de 80 comunidades, são 800 vagas hoje oferecidas, e hoje estamos buscando isso no governo federal. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje com 10 milhões de dependentes químicos no Brasil, e temos apenas em torno aí de 9 mil vagas oferecidas pelo governo do estado, pelo governo federal. Isso é muito pouco, né? 9 mil vagas para um universo de 10 milhões de dependentes químicos. Então é a nossa missão. Vamos estar organizando agora dia 3, 4 e 5 de março o primeiro encontro nacional das comunidades terapêuticas. Nós queremos fortalecer isso, mas mais do que isso, nós temos uma agenda municipalista muito forte. Esse ano, por exemplo, em 2025, nós conseguimos beneficiar 172 municípios. Na nossa região, eu falo aqui de Gaspar, Indaial, do Alto Vale, todos os municípios a gente conseguiu recursos, cerca de 80 milhões, através de emendas impositivas. E é bom lembrar, muita gente diz, Ismael, é porque vota com o governo, não vota, não, nada disso. Os 503 deputados, eles têm a mesma cota para colocar no orçamento e colocar disponível aí aos municípios. Em Gaspar, você mesmo acompanhou, Fran? Nós conseguimos colocar aí 5 milhões para a pavimentação. Aqui em Blumenau, esse ano, trouxemos 10 milhões para o novo hospital, o Hospital IMAS, que vai atender toda a região, 600 cirurgias por mês. E assim nós vamos avançando no sentido de trazer aquilo que de fato Santa Catarina merece e que manda todos os meses para Brasília. O senhor atualmente está no PSD, partido que já atua há muitos anos, né? Há uma possibilidade de mudar de partido para disputar as eleições deste ano? Teve algum convite do governador Jorginho Melo, por exemplo, para ir para o PL? Nós temos conversado, inclusive na semana passada o governador esteve em Brasília, me chamou para uma conversa. Eu coloquei para ele claramente, há apenas 3 condições pelas quais nós não nos permaneceríamos no PSD. Primeiro, se o PSD tiver alguma tendência de coligação com o PT, com a esquerda, não há clima para isso em Santa Catarina. Nós não temos essa intenção de estar caminhando numa reeleição do presidente Lula em hipótese alguma. Segundo, se o candidato não for efetivamente Ratinho ou Caiado, são os nossos candidatos do PSD. Terceiro, e o mais importante, é preciso que o PSD nos apresente uma nominata. Hoje, em Santa Catarina, o coeficiente eleitoral está em torno de 250 mil votos, isso é, a cada 250 mil votos que o partido faz, elege um deputado federal. Então essa é a nominata que nós vamos analisar. Nós temos até o final de março, até 4 de abril, na verdade, né, que fecha a janela para a transferência de partido, para fazermos essa análise, uma análise matemática, política e matemática. Nós precisamos saber quais são os nomes, quais são as expectativas de votação, para termos firmeza em permanecer no PSB. Eu não posso passar por aquilo que eu passei em 2002, quando estava no PSB, B de bola, né, e fui o mais votado, o candidato mais votado das eleições, fiz 60 mil votos e não me elegi porque não tinha legenda. Então, diz o velho ditado, quem já foi queimado com leite chora quando vê uma vaca. Então nós temos que estar muito atentos a isso, a questão matemática. Mas fora isso, nós permanecemos no PSD e vamos sim continuar defendendo essas nossas bandeiras. Deputado, para a gente finalizar, o senhor já comentou que o seu mandato ele é bem municipalista. A gente pode dizer que essa próxima campanha, essa que o senhor vai iniciar agora em 2026, essa vai ser a sua bandeira? Claro, e é bom lembrar, né? Muita gente, eu sei que a grande imprensa às vezes bate na questão das emendas impositivas. Nós somos contrários, assim como o STF tem colocado através do ministro Dino, as emendas secretas, as emendas de relator, absolutamente fora de propósito. Agora as emendas impositivas não, elas são abertas. Está lá,
quem mandou, para quem foi, qual é o valor, está no portal da transparência. Isso significa apenas 2% do orçamento federal, todas as emendas impositivas. Então não mexe em nada na estrutura do governo federal, e nós conseguimos ir lá na ponta, lá naquele município pequeno, que o governo não chega, lá nós estamos levando na educação, na saúde, na infraestrutura, recursos para os municípios, e é essa bandeira que a gente quer continuar hasteando. Deputado Ismael dos Santos, muito obrigada pelas informações e um excelente dia para você. Forte abraço, boa semana. Nós conversamos com o deputado federal de Santa Catarina, Ismael dos Santos, também pré-candidato nas eleições gerais de 2026. 7h25. Repita. 7h25. E o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, no complexo da Papudinha, em Brasília, após a própria defesa desistir do pedido de transferência aqui para Santa Catarina. Na mesma decisão, o ministro autorizou que Vasques continue seu curso de doutorado em Direito na modalidade de distância, o que permite a remissão de parte da pena pelo estudo. Silvinei, que residia em São José, na Grande Florianópolis, foi condenado a 24 anos e meio de prisão por seu envolvimento em uma trama golpista após as eleições de 2022. A condenação se baseia na acusação de que ele utilizou o blitz da PRF para dificultar o deslocamento de eleitores no segundo turno. Atualmente ele cumpre a pena em regime fechado após ter sido capturado no Paraguai em dezembro do ano passado. E Michele Bolsonaro reafirmou seu apoio à deputada federal Caroline de Tone para o Senado em Santa Catarina, chamando-a de nossa senadora nas redes sociais. O gesto acirra a disputa interna no PL, já que Carlos Bolsonaro também transferiu seu domicílio eleitoral para o estado visando uma das vagas. Diante do apoio da madrasta deputada, Carlos publicou uma indireta sugerindo que o real objetivo de certos movimentos políticos é medir forças com o próprio Jair Bolsonaro. O impasse ocorre enquanto Carol de Tone avalia a saída do partido para manter sua candidatura, enfrentando a concorrência de nomes como Esperidião Amin e o próprio filho do ex-presidente. A situação revela um racha estratégico e familiar dentro do bolsonarismo em solo catarinense para as eleições de 2026. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, enviou à CCJ a PEC que propõe o fim da escala 6x1, unificando os textos de Érica Hilton e Reginaldo Lopes. A proposta prevê uma jornada máxima de 36 horas semanais, distribuídas em 4 dias de trabalho, com prazo de 1 ano para adaptação após a aprovação. Acompanhe agora na reportagem de Gésio Passos. A proposta para a redução da jornada e o fim da escala de trabalho 6x1 será discutida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou a proposta e definiu que, se o texto for aprovado na CCJ, ele seguirá para uma comissão especial que debaterá o tema antes de ser levado ao plenário. Para Mota, o momento de pleno emprego que o país passa deve ser considerado na construção da proposta. Uma demanda antiga da classe trabalhadora que almeja a redução da jornada de trabalho. Nós sabemos que essa é uma matéria que impacta diretamente a nossa economia. Por isso, a necessidade de ouvir todos os setores na busca da elaboração de uma proposta o mais justa possível. Eu não tenho dúvidas que a escala 6x1, vindo a ser discutida e diminuir essa jornada de trabalho, nós vamos dar um passo firme na dignidade do trabalhador, promovendo mais qualidade de vida e respeito a essas pessoas que movem o nosso país. Serão analisadas de forma conjunta 2 PECs, uma da deputada Érica Hilton, do PSOL paulista, e outra do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A deputada Érica Hilton destacou a importância do avanço da matéria para o país. Essa é uma vitória da articulação política que venho fazendo o ano passado inteiro, mas também da luta dos movimentos sociais, da pressão, da compreensão do governo de que essa era uma matéria popular, importante, e agora nós estamos colhendo os resultados de uma luta e de uma mobilização muito árdua e muito forte, dando esse start necessário para que o debate tão fundamental para dar fim a essa estrutura obsoleta de trabalho possa avançar. Atualmente, a Constituição estabelece a jornada de 8 horas diárias e de 44 horas semanais, de segunda a sábado, a chamada escala 6x1. A proposta da deputada Érica Hilton prevê uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, com limitação a 36 horas semanais de trabalho. Já o texto de Reginaldo Lopes reduz a jornada de 44 para 36 horas semanais em um prazo de 10 anos. 7h29.
Repita. 7h29. Daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Santa Catarina confirma adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E Prefeitura de Indaial cobra Casan após constantes faltas de água na cidade. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 22 graus. 7h30. Repita. 7h30. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. No Alfa, os resultados são imbatíveis. Primeiro lugar geral em medicina na Federal do Paraná. Primeiro lugar geral em medicina no PSS UEPG. Primeiro lugar em medicina no Paz-Way. E a maior aprovação em medicina da União Oeste. Aqui quem ensina aprova e quem estuda conquista. Atenção, condições especiais de matrícula por tempo limitado. Garanta já sua vaga em ensinoalfa.com.br. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Informação e música na velocidade que você precisa. Jovem Pan. Na Duarte Máquinas de Café, você encontra máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Oferecemos instalação, assistência técnica especializada e opções para residência, empresa, escritório ou indústria. Siga @Duarte Café. O carnaval chegou e a festa de ofertas também. Aqui na Fiat Rivel, você aproveita o carnaval e garante condições exclusivas na compra do seu Fiat. Bônus de até 20 mil com seu usado na troca e taxa zero. Pra você sair de carro novo agora mesmo. É economia, é vantagem e a Fiat 0 km esperando por você. Fiat Rivel, carnaval de ofertas é aqui. Informações 47-3231-2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ei, você também tá precisando de uma pausa pra respirar, né? E se eu te contar que tem um lugar tranquilo, comida gostosa e saudável, feito e frequentado por gente boa e que nasceu pra fazer a sua vida ficar mais leve e mais prazerosa. O AME está aberto e pronto pra este momento com você. Na Rua 15, das 11 às 19 horas e na Marechal Deodoro, das 11 às 22 horas. Acesse nosso Instagram, AME Funcional, e fique sempre por dentro das novidades. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 7h33. Repita. 7h33. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, TSE avalia riscos nas eleições com nude falso, influenciador criado por inteligência artificial e óculos inteligentes. E prima e vizinha de ministro do STJ questionam versão de jovem sobre importunação sexual. Destaques agora do Estadão. O Ministério Público investiga superlotação nos blocos de Carnaval de São Paulo após tumulto na Consolação. E ainda a avó é presa suspeita de vender netas de 10, 12, 14 anos para piloto da Latam. O Globo, dólar encerra do menor patamar em quase 21 meses e bolsa sobe com fluxo estrangeiro. E a 6 meses da eleição, Mota encaminha PEC do fim da escala 6-1
à comissão. Destaques agora do jovempan.com.br. Anvisa alerta para risco de pancreatite por uso indevido de canetas emagrecedoras. E Caiado vai contra Valdemar Costa Neto e defende pulverização de candidatos. 7h34. Repita. 7h34. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora aqui da cidade de Blumenau é de 22 graus, então vamos saber como é que vai ficar o tempo ao longo desta terça-feira. Quem está de volta por aqui é ela, meteorologista do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense, Emily Ramos. Ô Emily, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira vamos ter mais um dia típico de verão aqui sobre a região do Médio Vale. Ao longo desta terça-feira o sol predomina em meia variação de nuvens e a temperatura se eleva, aumentando aquela sensação de calor e abafamento. Hoje a temperatura máxima fica na casa dos 32 graus. Mas no decorrer da tarde de hoje, por conta da presença do intenso calor, não dá para descartar a ocorrência daquelas pancadas rápidas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. E para amanhã, quarta-feira, o calor segue ganhando intensidade aqui na nossa região. O sol predomina ao longo do dia e a máxima já fica na casa dos 34 graus. No decorrer da tarde da quarta-feira, novamente temos a condição para essas pancadas rápidas isoladas de chuva. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h36. Repita. 7h36. E o governo de Santa Catarina confirmou que aderiu ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio após a divulgação de informações de que o estado estaria fora do acordo federal. Em nota, a gestão do governador Jorginho Melo informou que a adesão foi formalizada com a participação de representantes do Executivo em agenda técnica no Ministério das Mulheres, garantindo acesso a dados integrados e repasses de recursos da União. O governo catarinense destacou, no entanto, que mantém uma agenda própria no combate à violência contra a mulher. Entre as ações está o programa Catarinas por Elas, coordenado pela vice-governadora Marilisa Buen, além de campanhas de conscientização, ampliação da sala Lilás, criação de novas delegacias especializadas e o uso do botão do pânico no aplicativo da Polícia Militar. O estado também anunciou a entrega em março de 2026 do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, com investimento superior a R$1 milhão, reforçando que a adesão ao Pacto Federal complementa as ações já em andamento em Santa Catarina. E continuamos falando deste assunto porque não deve ser esquecido, afinal os números chamam a atenção. Por dia, 4 mulheres são mortas no Brasil. E o que fazer para mudar essa realidade? Acompanhe na reportagem de Breno Zonta. O presidente Lula tem repetido nos últimos meses que o combate ao crime de feminicídio será a prioridade de seu 4º ano de mandato. Mas para onde o governo federal deve mirar no combate a esse problema? A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, lembra que os levantamentos mais recentes indicam que pelo menos 8 em cada 10 mulheres não tinham medida protetiva quando foram vítimas fatais. A ausência dessas medidas revela um dos principais gargalos para enfrentar o problema: a baixa proporção de denúncias, tanto por medo do agressor ou de se separar dos filhos, quanto por insegurança econômica, já que muitas mulheres dependem financeiramente do marido, que na maior parte dos casos é o agressor. Uma solução para Bueno é investir na qualificação da rede de atendimento. Ela recebe um programa de transferência de renda, ela passa no posto de saúde perto da casa dela e precisa ser atendida, e a enfermeira que a conhece sabe que ela está sofrendo violência. Mas essa rede precisa funcionar de modo articulado para que essa mulher tenha à sua disposição, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 5 melhores leis do mundo de proteção à mulher. Na prática, a gente não faz com que ela seja implementada, porque municípios e estados muitas vezes não têm recursos humanos e financeiros para fazer com que isso vire realidade. Essa mulher ela não consegue chegar lá e denunciar, ela morre antes. Ainda pelo fato da grande maioria das vítimas não ter medida protetiva, ela recomenda a alocação de recursos principalmente na prevenção
E não apenas em tornozeleiras eletrônicas, limitadas aos 20% dos agressores aos quais a medida protetiva foi imposta. A mulher precisa de acolhimento, a mulher que está sofrendo violência precisa de atendimento psicológico, atendimento de assistente social, atendimento policial adequado, requisição de medida protetiva, disso que ela precisa. Não precisa de mais um penduricalho tecnológico que ela não sabe como acionar, quem vai chegar. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta ainda a importância de incluir boas práticas de acolhimento das mulheres vítimas de violência masculina nas métricas de avaliação do trabalho dos policiais. A ideia é evitar que o esforço dos agentes seja direcionado apenas para apreensões de armas e drogas ou para maiores quantidades de atendimentos, geralmente para roubos, já que o acolhimento de vítimas de violência doméstica exige muito mais tempo e sensibilidade humana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. 7h40. Repita. 7h40. O SAMAI de Blumenau contratou a FURB para organizar seu próximo concurso público, com edital previsto para o primeiro semestre de 2026. Serão oferecidas 59 vagas entre imediatas e cadastro de reserva, abrangendo cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações iniciais variam de R$ 2.028 a R$ 5.047, além de benefícios. A contratação foi feita via dispensa de licitação e o cronograma oficial está em fase de elaboração pela autarquia. E a paciência do morador de Indaial com a falta de água chegou ao limite e o caso foi parar na sede da Casan, em Florianópolis. Ontem, uma comitiva liderada pelo prefeito Silvio César da Silva se reuniu com a presidência da companhia para exigir soluções imediatas. Nas últimas semanas, a torneira seca virou rotina em várias casas e comércios, causando um transtorno enorme no dia a dia da população. Ficou acertado o seguinte: no dia 20 de fevereiro, técnicos da Casan vêm até Indaial para apresentar um cronograma detalhado de obras. A promessa é de investimentos para que o abastecimento finalmente seja regularizado de forma definitiva. A gente segue acompanhando para saber se esse plano vai mesmo sair do papel ou se o morador de Indaial vai continuar enfrentando esse problema histórico. E se você tem contas para pagar ou precisa ir ao banco nos próximos dias, atenção ao calendário do carnaval. As agências bancárias de todo o país não abrem na segunda e nem na terça-feira de folia. O atendimento presencial só volta na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. Mas olha só, se você tem boletos de água, luz ou telefone vencendo no feriado, pode ficar tranquilo. O pagamento poderá ser feito na quarta-feira sem juros ou multa. Agora, para impostos e tributos, a regra é diferente. A recomendação é antecipar o pagamento para não ter prejuízo. Lembrando que os aplicativos, o Internet Bank e os caixas eletrônicos continuam funcionando normalmente. E o Pix, claro, segue disponível 24 horas por dia para quem precisar fazer transferências imediatas durante os dias de festa. E um projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores de Timbó propõe regras para a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual. A medida busca aumentar a segurança no trânsito e organizar o uso do espaço público diante do crescimento desses modais. O texto prevê prioridade em ciclovias, limite de 20 km por hora, proibição em calçadas e idade mínima de 16 anos para condução. Também há restrições para vias com velocidade acima de 50 km por hora e normas para estacionamento. A proposta ainda estabelece fiscalização conjunta e campanhas educativas. E Itajaí vai receber um estudo técnico para buscar solução ao congestionamento no entroncamento da SC 412, rodovia Jorge Lacerda com a BR-101. O estudo terá um custo de R$265 mil e prazo estimado de 180 dias após ordem de serviço. O levantamento vai analisar o trânsito atual, projetar cenários futuros e indicar alternativa mais eficiente e sustentável. O estudo é uma etapa fundamental antes de grandes obras e vai permitir a captação de recursos públicos e privados. A iniciativa é financiada pelo Instituto Mais Itajaí, formado por cerca de 60 empresas. E a Justiça do Trabalho aqui de Santa Catarina atingiu o recorde histórico de 99.866 novas ações em 2025, superando os níveis anteriores à reforma trabalhista de 2017. O crescimento de 15% em relação ao ano anterior é atribuído a decisões do STF sobre honorários de sucumbência e dúvidas jurídicas em contratações de mês. Enquanto o setor empresarial defende novas reformas para reduzir a judicialização, o Tribunal Regional do Trabalho destaca
destaca que agilizou os encerramentos, resolvendo quase 87 mil casos no último ano. Desse total de processos finalizados, quase metade foi solucionada por meio de acordos entre patrões e empregados. 7h44. Repita. 7h44. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Blumenau segue sem casos de dengue em 2026, aponta boletim da saúde. Mesmo com um cenário favorável, a população deve ficar atenta para os cuidados durante o verão. Exportações de Santa Catarina caem quase 4% em janeiro, mas vendas para o Japão e carnes seguem em alta. Ministério Público aponta lacunas na investigação e pediu novas diligências no caso Orelha, que apura a morte do cão comunitário na capital. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Oktoberfest Blumenau abre concurso para selecionar nova atração dos desfiles de 2026. E inscrições para a 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática seguem abertas. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Começou o Carnaval de ofertas de carros seminovos nas lojas no Shopping do Carro em Blumenau. Mais de 1.000 ofertas, opção de primeira parcela para 90 dias e condições imperdíveis para sair com seu novo carro na hora. Tem hatch, sedã, SUV, caminhonete e até motos, tudo num só lugar. O seu seminovo está nas lojas no Vale Alto Shopping, o seu Shopping do Carro em Blumenau, na BR 470, Trevo da Mafisa. Ofertas em valealtoshopping.com.br. Consulte condições nas lojas, respeite a sinalização de trânsito. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Quer praticidade sem abrir mão do sabor da comida feita na hora? A Benedere Comida de Verdade tem refeições ultra congeladas, deliciosas e de qualidade. Peça agora pelo Instagram, @Benedere Comida de Verdade. Rua Benjamin Constante, 2863, Sala 1. Benedere Comida de Verdade com sabor de casa. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Cliente Forte Atacadista. Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou seu negócio, então o Forte Atacadista é o lugar certo. É o menor preço no atacado e varejo. Aceitamos cartões de crédito e ainda com descontos exclusivos para quem compra com o Voon Card, o cartão de crédito de quem é forte, com condições de parcelamento em até 40 dias para pagar. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Seu filho pode ser o que ele quiser. E o primeiro passo começa no Arena Senai. No dia 28 de fevereiro, o Senai abre as portas para apresentar na prática diversas áreas profissionais. Um dia de experiências, descobertas e oportunidade de garantir uma vaga em um curso técnico gratuito pelo programa CATEC. Acesse cursostecnicosgratuitos.sc.senai.br e garanta o lugar da sua família. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, 7h48. Repita. 7h48. E já estamos de volta por aqui nos 88,7. A organização da 41ª Oktoberfest Blumenau iniciou os preparativos para os desfiles e lançou o concurso que vai escolher uma nova atração móvel, o tradicional brinquedo, para fazer parte da festa a partir deste ano. Podem participar grupos com 30 a 63 integrantes e nessa edição não é exigido o CNPJ no ato da inscrição. A formalização só será necessária se o projeto for vencedor. Para manter o suspense, os participantes estão proibidos de divulgar imagens ou detalhes dos projetos antes do resultado, sob risco de desclassificação. A entrega da documentação acontece no dia 5 de março, às 9h da manhã, no Parque Vila Germânica, com presença obrigatória de um representante do grupo. O projeto vencedor poderá desfilar por até 5 edições da Oktoberfest, mas o carro alegórico já precisa estrear na festa deste ano, em outubro. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Blumenau, na barra Eventos. E o Instituto de Matemática Pura e Aplicada abriu as inscrições para a 21ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBEP, considerada a maior Olimpíada Científica do país. A competição é voltada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio em escolas públicas e privadas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas no site da OBMEP até o dia 16 de março. A edição de 2026 vai distribuir mais de 8.000 medalhas nacionais, além de certificados de menção honrosa. Os alunos premiados nacionalmente poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece bolsa mensal de R$300 para estudantes da rede pública. A Olimpíada acontece em 2 fases. A primeira prova será aplicada no dia 9 de junho e a segunda em 17 de outubro. O resultado final será divulgado em 15 de dezembro. E estão abertas as inscrições para o curso básico de atendimento a emergências do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O curso é ofertado de forma totalmente de graça na modalidade distância. Com inscrições ilimitadas e acesso livre, o curso possui 40 horas de atividades e aborda conteúdos essenciais como noções e percepção de risco, atendimento pré-hospitalar e princípio de incêndio. Para participar, o cidadão deve ser maior de 18 anos, acessar o site ensinovirtual.cbm.sc.gov.br, preencher o cadastro que está disponível no link de acesso ao curso e, em seguida, realizar a matrícula. Ao final, se aprovado, o aluno pode obter certificado e habilitação para atuar como agente comunitário de proteção civil ou como brigadista voluntário. 7h51. Repita. 7h51. E vamos agora para o nosso mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. Ana Paula Farias, de 42 anos, foi encontrada morta por asfixia mecânica ontem em Balneário Camboriú, em um caso investigado como feminicídio. O marido da vítima é o principal suspeito e está foragido, enquanto amigos e familiares lamentam a perda da esteticista, que era descrita como uma mulher dedicada à família. O inquérito foi aberto pela Polícia Civil e o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica no bairro das Nações. E a Anvisa emitiu um alerta sobre os riscos de pancreatite aguda e eventos adversos graves pelo uso indevido de canetas emagrecedoras, reforçando que o tratamento deve ter acompanhamento médico. O órgão destacou que, embora os benefícios superem os riscos quando usados corretamente, já foram registradas 145 notificações de efeitos adversos e 6 mortes no Brasil. Por segurança, a venda desses medicamentos segue restrita, com retenção obrigatória de receita médica desde junho de 2025. E o Sistema Municipal de Emprego de Balneário Camboriú oferece 283 vagas de trabalho, a maioria das oportunidades voltada para candidatos com ensino fundamental ou sem exigência de formação. As vagas incluem postos para mulheres e PCDs, estão concentradas principalmente no centro e podem ser consultadas pelo aplicativo BC Digital. Os interessados devem morar na cidade e comparecer à Casa dos Conselhos do meio-dia às 5:30 da tarde, com documentos e comprovante também de residência. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte.
Marcílio Dias e Carlos Renault empataram no 1-1 na noite de ontem pela segunda rodada do quadrangular do descenso do Campeonato Catarinense. Com o resultado, Marcílio Dias assumiu a ponta da tabela do quadrangular com 4 pontos e vantagem por saldo de gol sobre o segundo colocado, Carlos Renault, e o terceiro, Figueirense, ambos também com 4 pontos. O Joinville é o lanterna, sem nenhum ponto somado até então. E o mesatenista Hugo Calderano é o novo vice-líder no ranking mundial, após a atualização da lista da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Além de alcançar posição inédita na carreira, o brasileiro é o primeiro atleta das Américas a ocupar a colocação na modalidade, tradicionalmente dominada por asiáticos e europeus. Na temporada passada, o atleta conquistou ótimos resultados. Em abril, ele subiu da 5ª para a 3ª posição no ranking, após conquistar a Copa do Mundo em Macau, na China. Um mês depois, ele foi vice-campeão mundial em Doha, e que até então somente asiáticos e europeus haviam disputado a final. Agora são 7h54. Repita. 7h54. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Caso Orelha, o Ministério Público apontou lacunas na investigação e pediu novas diligências para apurar a morte do cão em Santa Catarina. Em Indaial, a prefeitura cobra explicações da Casan após constantes faltas de água registradas na cidade. Em Timbó, um projeto de lei foi encaminhado à Câmara e cria regras para o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores. Na saúde, Blumenau segue sem registrar casos de dengue em 2026, segundo o boletim oficial. Mas o alerta permanece e campanhas como recolhimento de pneus reforçam o combate do mosquito em Santa Catarina. Já na economia, as exportações catarinenses caíram quase 4% em janeiro, apesar da alta das vendas para o Japão e o setor de carnes. Também falamos sobre o programa Move Brasil, que já liberou quase 2 bilhões de reais para financiar caminhões e incentivar a troca de veículos antigos. A Facisc manifestou preocupação com o avanço da PEC que prevê o fim da escala 6x1 no Senado. E a Receita Federal desmentiu fake news sobre a suspensão de contas e cartões, orientando a população a denunciar golpes da polícia. Também foi destaque. Santa Catarina confirmou adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. E no clima das eleições, o Jornal da Manhã estreou a série de entrevistas com pré-candidatos do Médio Vale do Itajaí. O primeiro entrevistado foi Ismael dos Santos. E a Oktoberfest Blumenau abriu concurso para selecionar nova atração dos desfiles de 2026. E na educação seguem abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h56. Repita. 7h56. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5h da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima terça-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meire. Para você uma excelente terça-feira, um excelente dia e a gente se encontra novamente amanhã. 7h56. Repita. 7h56. Você ouviu na Jovem Pan